Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais um vídeo do canal do professor João Matos. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje o vídeo é sobre geometria plana. Eu estou fazendo uma playlist com todos os assuntos chave de geometria plana, certo? Então, para começar, a gente precisa começar do começo. Então, vamos levar aqui essa aula. Vai ser uma aula curta, mas para eu te dizer o que é cada coisa e o que cada coisa gera, certo? Para depois a gente trabalhar com esses caras que foram gerados, beleza? Então, vamos começar falando sobre os elementos primordiais da geometria plana, certo? Os elementos primordiais são elementos que são sem definição exata, vamos dizer assim. São elementos que a gente simplesmente, eles existem e a gente usa que eles existem, certo? Não existe, um ponto é isso, uma reta é isso, um plano é isso, certo? Nossos três elementos primordiais são plano, reta e ponto, beleza? O que é um ponto? O que é uma reta? O que é um plano, certo? O que eles geram? O ponto, ele é a unidade unidimensional da geometria e ele é representado por um pinguinho no papel. Pinguinho, certo? Pronto, pinguei é um ponto. A reta é um traço que é formado por dois pontos. A cada dois pontos eu posso ligar eles e fazer uma retazinha, certo? E o plano, ele é exatamente o papel onde eu estou escrevendo. É o ambiente onde se encontram todos os planos e retas. Por isso que o nome é geometria plana, porque ela é escrita em cima de um plano. O que mais? O que mais vale a pena a gente comentar? Vale a pena a gente comentar como é que eles são escritos, como é que eles aparecem no livro, numa questão, num exercício, numa lista da internet, certo? O ponto, ele sempre vai aparecer com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ponto A, ponto B, ponto C, certo? Uma reta, ela sempre aparece como uma letra minúscula, normalmente. Reta Rzinho, reta S, reta T, reta U, reta V. E o plano, ele sempre é o diferentão, ele sempre vai aparecer com a letra grega. Normalmente a galera usa alfa, beta, certo? Então, vamos ver o que é dado, esses três caras, o que a gente consegue formar, certo? Os caras que são gerados, são derivados dos elementos primordiais, são semirreta e segmento, certo? O que é cada um dos dois? A semirreta, ela é uma reta que ela não é infinita, porque a priori, quando eu tô aqui, falando de uma reta, que é representada por uma letra minúscula, o meu traço, ele começa do ponto A, vai pro ponto B, e você risca e vai embora, certo? Risca do ponto A para trás, do ponto B para frente e no meio deles. Então, você risca tudo e vai embora. Como o plano é infinito, a reta é infinita para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando eu falo de semi-reta, ela é só semi, então ela só tem um começo e um final não tem, certo? Ao contrário de uma reta que não tem início nem fim, ela só é um risco infinito. A semi-reta, ela começa no ponto A e passa pelo ponto B e vai embora, beleza? Já o segmento é você pegar aquela reta que passa por A e por B e recortar só o pedacinho da reta que está entre eles dois. É só a ligação entre os pontos, certo? Isso é o segmento, beleza? Então, ok. O que a gente pode ter aqui em relação a semirreta e a segmento? O segmento, ele é muito útil quando a gente vai medir coisas, certo? A medida, normalmente, sempre que a gente fala medida, a medida de um triângulo, a medida de um retângulo, a medida de coisa isso, aquilo, normalmente ela é um segmento, porque se tu mede com a reta ela é um segmento pontilhado, onde cada tracinho tem uma numeração, beleza? Então, o que a gente vai ter é que os segmentos servem basicamente para medir. E a semirreta? Vamos lá. A semirreta, ela serve para gerar ângulo. Como assim? Eu pego o mesmo ponto A e traço de A até B e de A até C, certo? Quando eu traço essas duas semirretas, existe um espaço compreendido entre elas duas, que a gente chama de ângulo. E sempre a gente trabalha com a medida desse ângulo. Um ângulo de 45 graus, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 180 graus, certo? Isso aí é um ângulo, ele é formado pelo espaço que está entre duas semirretas de mesma origem. O segmento, professor, para que eu uso esse segmento? Atenção, sempre que você falar em polígonos, que é uma coisa que a gente vai trabalhar muito ainda, os lados do polígono são segmentos. Se eu tenho um triângulo, ele tem três lados, e aquele lado é um segmento. O triângulo ABC,
certo? Eu tenho um ângulo, ou tenho um segmento AC, um segmento AB e um segmento BC, beleza? Então, tudo que eu falo sobre triângulo, polígonos em geral, quadrado, retângulo, parará, pererê, hexágono, tudo isso recai em um segmento de reta, que é o lado, beleza? Vamos aqui estudar mais a profundo os ângulos, certo? O estudo mais profundo dos segmentos ou do encontro deles, a gente vai fazer por partes. Ah, vai ter vários vídeos falando só sobre triângulo? Vai. Vai ter vários vídeos falando sobre quadriláteros? Vai. Que são quadriláteros são polígonos com 4 lados, tipo quadrado, retângulo, trapézio, certo? Vai ter falando sobre hexágono, tem 6 lados. Então cada um vai ter seu vídeo. Não vai dar para falar todos eles aqui e todos os detalhes deles. Mas sobre os ângulos, a gente consegue falar o básico aqui nessa aula de hoje. O que é um ângulo? Um ângulo, ele é o espaço delimitado entre duas semirretas na mesma origem. Então a origem é o ponto, no caso aqui, ó, ponto B. A semirreta BC, ela vai embora para frente e a semirreta BA, ela vai embora para frente. Certo? E esse ângulo eu chamo de ângulo Bzinho. Eu denoto o ângulo a partir do vértice que ele está ali morando naquele vértice, certo? Outra coisa, o ângulo, ele pode abrir muito, abrir pouco, abrir só a metade, abrir 360 graus, que é uma volta completa, não abrir nada, 0 graus, certo? E tudo isso é medido através de um transferidor, correto? Você vai pegar seu transferidor, botar o meio do transferidor, que tem um tracinho, no ponto vértice, que é a origem do ângulo, uma perninha fica deitada e a outra, ela mede o ângulo, certo? Como se fossem os ponteiros de um relógio. Outra coisa que a gente tem aqui são os tipos de ângulos. Já chegou os tipos de ângulo. Aqui é só uma informação que nossos ângulos eles são medidos em graus e variam de 0 a 360. Eu acho que isso é bem direto, bem claro para vocês. E o grau é representado por essa bolinhazinha penduradinha ali do lado. Certo? Vamos passar. Certo. Temos algumas classificações básicas para ângulos, dependendo do teu tamanho. Do tamanho desse ângulo. O ângulo é dado pelo Azinho. Azinho, qual é teu tamanho? Professor, meu tamanho é 90 graus. Beleza, se ele é 90 graus, então ele é chamado de um ângulo reto, certo? Por isso que existe um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Um retângulo em si tem 4 ângulos retos. Então, se tem duas semirretas, ou você tem um ângulo que é representado por esse quadradinho, é porque ele mede exatamente 90 graus. 90 graus é exatamente um deitado e outro em pé, certo? Qual é o outro tipo de ângulo que a gente tem? A gente tem o agudo e o obtuso. O agudo, ele é simplesmente menor do que 90 graus e o obtuso maior do que 90 graus. Simples. Ângulo reto, 90. Ângulo agudo, menor que 90. Ângulo obtuso, maior que 90. Beleza? Vamos agora para a reta. A reta entre si, duas retas dentro do mesmo plano, eles podem se relacionar se tocando ou não. Certo? A primeiro tipo de reta, a gente sempre relaciona duas retas. Então, se elas não se tocam nunca, elas são chamadas de paralelas, certo? Se elas se tocam, mas se tocam indefinidamente, de qualquer jeito, a gente chama de concorrente. Em geral, toda reta que se encontram em algum ponto, ela é concorrente. Mas, se elas se encontrarem fazendo 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares, que ficam uma deitadinha e outra em pezinha, certo? Então, essas são as relações entre retas, os tipos de ângulos e os elementos primordiais da geometria, certo? Vamos para o próximo vídeo agora. Valeu, obrigado pela atenção, não esquece de se inscrever e deixar o like.